A paz do Senhor, amados irmãos, boa noite a todos. É com enorme prazer que voltamos hoje, nesta quarta-feira, a estarmos juntos, para que juntos nós possamos estar aprendendo um pouquinho mais das coisas de Deus, não é verdade? Hoje, como toda quarta-feira, nós temos este culto de estudos e de ensino da Palavra de Deus. E eu sou extremamente grato a Deus por mais esta rica oportunidade que Ele nos dá nesta noite. Eu sou grato ao Senhor por tudo que Ele tem feito por mim, pelos meus, por cada um de vocês que está juntamente conosco, aprendendo a Palavra do Senhor. Eu quero também agradecer a você, meu irmão e minha irmã, que está se dispondo a ficar juntamente conosco por mais alguns minutos, pelos próximos minutos, para juntos nós estarmos estudando a Palavra do Senhor. Amém? Muito bem. Eu quero então pedir para você agora curvar a sua cabeça, fechar o seu olho, e vamos, nesse momento, falar com Deus. Amém? Curve a sua cabeça aí e vamos orar ao Senhor. Deus amado, Pai querido, nesse momento, Senhor, colocamos-nos na sua presença, Pai. Senhor Deus, eu aqui e os nossos irmãos todos que estarão assistindo a esta live, Senhor, do outro lado do seu aparelho. Pai querido, eu quero te pedir, Senhor, que o Senhor venha derramar bênçãos incontáveis, ó Pai, sobre todas as nossas vidas, ó Pai. Meu Deus, muito obrigado, porque só o Senhor é Deus na nossa vida, porque o Senhor tem nos abençoado e tem cuidado de nós, ó Pai querido, neste momento tão difícil que o mundo atravessa. Ó Senhor, onde se ouve de tudo, Pai querido, a respeito desta pandemia. E o Senhor tem nos honrado com a sua proteção. Muito obrigado, Senhor. Pai querido, fica conosco durante os próximos minutos, durante esta live, ó Deus. Que possamos estar aprendendo mais da Tua Palavra e o Senhor, através de tudo que aqui for dito, possa estar nos ensinando mais e mais. Deus, muito obrigado. Fica conosco, é o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém, meu irmão? Amém, minha irmã? Muito bem. Você está vendo que nós estamos com a imagem um pouco escura, não é verdade? É que nós estamos aqui com um local adaptado para este culto desta noite e a claridade não é realmente muito intensa, mas dá para a gente prosseguir com esse trabalho mesmo assim. Amém? Quero agradecer a todos que estão deixando a sua posição, que está assistindo o culto juntamente conosco. Obrigado a todos, viu? Queridos, essa noite nós temos um tema por demais importante, extremamente importante para a minha e para a sua vida, viu? E eu quero te convidar neste momento, como sempre, se você puder, abrir a sua Bíblia. Se você não puder, não tem problema, acompanhe aí comigo, viu? Eu quero, juntamente com você, ler no segundo livro de Crônicas, segunda Crônicas, no capítulo 26, dos versos 16 ao verso 23. Repetindo, segunda Crônicas, capítulo 26, versos 16 ao 23. Acompanhe comigo. Diz assim a palavra de Deus: Mas havendo-se já fortificado, exaltou-se o seu coração até se corromper, e transgrediu contra o Senhor, seu Deus, porque entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar do incenso. Porém o sacerdote Azarias entrou após ele, e com ele 80 sacerdotes do Senhor, homens valentes, e resistiram
ao rei Uzias e lhe disseram: a ti, Uzias, não compete queimar incenso perante o Senhor, mas aos sacerdotes, filhos de Arão, que são consagrados para queimar incenso. Sai do santuário, porque transgrediste, e não será isto para a honra tua da parte do Senhor Deus. Então Uzias se indignou, e tinha um incensário na sua mão para queimar incenso. Indignando-se ele, pois, contra os sacerdotes, a lepra lhe saiu à testa perante os sacerdotes, na casa do Senhor, junto do altar do incenso. Então o sumo sacerdote Azarias olhou para ele, como também todos os sacerdotes, e eis que ele já estava leproso na sua testa, e apressuradamente o lançaram fora, e ele mesmo se deu pressa a sair, visto que o Senhor o ferira. Assim ficou leproso o rei Uzias até o dia da sua morte. E morou, por ser leproso, numa casa separada, porque foi excluído da casa do Senhor. E Jotão, seu filho, tinha o encargo da casa do rei, julgando o povo da terra. Quanto aos mais atos de Uzias, tanto os primeiros como os últimos, o profeta Isaías, filho de Amós, o escreveu. E dormiu Uzias com seus pais, e sepultaram ele no campo do sepulcro, que era dos reis, porque disseram: leproso é, e Jotão, seu filho, reinou em seu lugar. Amém? Irmãos, esse texto que nós lemos aqui, composto por esses versículos do número 16 ao número 23 de 2 Crônicas, no capítulo 26, é extremamente importante, e nós vamos ver a partir de agora nesse estudo o significado desse texto, viu? E como sempre eu quero colocar um tema para o texto lido, para o estudo de hoje. E diante desse texto que nós lemos, o tema que eu escolhi é a soberba. Preste atenção. A soberba é a chave que abre as portas do inferno. A soberba é a chave que abre as portas do inferno. Meus irmãos, vocês vão ver no decorrer desse estudo que realmente o tema se aplica muito bem. Se aplicou para o rei Uzias e se aplica nos dias de hoje para muitas pessoas. Muitas pessoas que são inclusive cristãos dentro da casa de Deus. E têm a soberba sem nem ao menos parar para imaginar que a soberba é a chave. Mas é a chave que abre as portas do inferno para aquele que usa deste termo chamado soberba. A palavra de Deus nos ensina lá em Tiago, capítulo 4, verso 6, que Deus resiste aos soberbos. Ou seja, em outras palavras, Deus não se agrada das pessoas soberbas, não, meu irmão. Deus resiste, significa que Deus as afasta, não tem comunhão com elas. Deus resiste aos soberbos, mas Deus dá graça aos humildes. Deus dá graça aos humildes. Tiago, capítulo 4, verso 6, nos ensina isso, viu? Irmãos, como é um culto de estudos, acompanhe aí comigo. Talvez você saiba disso que eu vou falar, talvez você não saiba. Mas é importante para a gente poder ilustrar esse estudo dessa noite. No ano de 1815, meus irmãos, aconteceu lá na Bélgica, na região chamada Waterloo, uma batalha extremamente famosa até os dias de hoje. A Batalha de Waterloo, que se tornou o grande símbolo da derrota e da destruição da soberba de Napoleão Bonaparte.
1815, na Bélgica, ocorreu a grande Batalha de Waterloo. E essa batalha, volto a repetir, se tornou o grande símbolo da derrota e da destruição da soberba que existia na pessoa de Napoleão Bonaparte, que era o grande líder francês da época. Findaram ali, nessa batalha de Waterloo, o governo e as ambições do imperador francês. Ali, toda a soberba que ele tinha de achar que ele dominava quem ele quisesse, o mundo inteiro, aquela batalha provou a ele que as suas ambições erradas, que a sua soberba, estavam findadas naquele dia. Napoleão Bonaparte veio a morrer no ano de 1821, ou seja, 6 anos depois daquela batalha, quando ele estava confinado numa ilha chamada Santa Helena. Ou seja, todo aquele clamor, toda aquela coisa que existia na figura de Napoleão Bonaparte caiu por terra, a sua soberba foi destruída nessa batalha chamada Batalha de Waterloo. Voltando para o tema, para o texto que nós lemos, lá em 2 Crônicas, capítulo 26, do verso 16 ao 23, nós temos que entender que o profeta Isaías, ele nos mostrou que o rei Uzias também teve o seu Waterloo, tal qual Napoleão Bonaparte. O rei Uzias, que era um grande rei, aclamado por todos, ele também teve o seu Waterloo, porque ele deixou que a soberba tomasse conta da sua cabeça. No início do seu reinado, ele iniciou bem o seu governo, ele ia muito bem, ele fazia as coisas todas certas e fazia o que o Senhor aprovava, o que o Senhor gostava na vida do rei Uzias. E o rei Uzias, naquela época do início, ele buscava a Deus. Por isso, enquanto buscou a Deus, o rei Uzias, Deus fez com que ele prosperasse. O rei Uzias foi muito próspero no início do seu longo governo que ele teve. E Deus o fez prosperar de maneira sobrenatural até, de maneira grandiosa, porque ele era obediente a Deus, viu? Porque ele buscava a Deus para tomar as suas decisões, e Deus então deu a ele um tempo próspero de governo. Analisando analogamente para o nosso tempo, meu irmão e minha irmã, quantas vezes nós presenciamos pessoas prósperas que nós conhecemos e que são muitas vezes até mesmo pessoas de muita fé. Nós vemos pessoas progredindo, prosperando e servindo a Deus, buscando a Deus, direcionando sua vida de acordo com o querer de Deus, mas de repente nós podemos presenciar essas pessoas caídas, destruídas no chão, humilhadas. E aí nós perguntamos, o que será que aconteceu com ele? O que será que aconteceu com essa pessoa? Que ia tão bem, tão próspera, serva de Deus, estava na casa do Senhor, buscando a presença de Deus, e de repente está aí caída, toda destruída, toda humilhada. O que será que aconteceu? Irmãos, como o rei Uzias, escute aí, como o rei Uzias, ele teve uma realidade mais ou menos próxima dessa que eu acabo de relatar. Que às vezes nós vemos uma pessoa próspera, tranquila, dando tudo certo, obedecendo e servindo a Deus, e de repente a vemos caída, destruída, humilhada. Com o rei Uzias foi mais ou menos assim. As suas muitas conquistas militares, o seu grande desenvolvimento econômico no seu governo, as construções e a montagem de um exército extremamente preparado e equipado para enfrentar o inimigo, deram ao rei Uzias renome internacional. O rei Uzias era um grande governador, ele teve um desenvolvimento econômico excepcional durante o seu governo.
fez inúmeras construções durante seu governo. Muito era necessário naquela época o rei ter um grande exército preparado para destruir os seus inimigos. E ele montou um exército extremamente preparado e equipado. E tudo isso que ele fez com grande honra, com grande qualidade, deram a ele um renome internacional. O rei Uzias ficou conhecido por todos. Nós podemos até dizer que ele ficou famoso no mundo inteiro da época em que ele vivia. Em qualquer lugar, usava o nome do rei Uzias como exemplo de conquista, de trabalho bem feito, de progresso. Era o cara da época, o rei Uzias. Porém, aí é que começa a história a ficar triste com o rei Uzias. Ele, ao invés de saber se aproveitar de todo aquele sucesso para fazer coisas boas e não deixar aquilo subir na sua cabeça, aquele sucesso fez com que ele caísse numa cilada comum para aquelas pessoas que não têm autocontrole, até nos dias de hoje. Muitas vezes está em pleno sucesso, fazendo tudo certo, progredindo, e isso vem e sobe a cabeça da pessoa. Faz com que ela perca o autocontrole e comece a se achar autossuficiente e próspero por conta própria. O rei Uzias, ele consultava a Deus na época próspera. Mas de repente o sucesso foi tanto, O sucesso foi tanto, ele ficou tão conhecido, todo mundo só falava nele, e ele simplesmente perdeu o seu autocontrole. Ele começou a se achar autossuficiente e próspero por suas próprias forças, se esquecendo que Deus é que estava dando a ele todas essas oportunidades de progresso. Depois que o rei Uzias se tornou poderoso, o seu orgulho acabou provocando a sua queda. Porque ele já achava que ele era o bambambam, que ele era a última bolacha do saquinho, não é assim que fala? Era o rei da cocada preta, branca e amarela. Ele se achou. E quando a pessoa que está na direção de Deus começa a se achar autossuficiente, ou seja, esquece que Deus está no comando, a pessoa começa a traçar a sua queda. E foi isso que aconteceu com o rei Uzias. Na sua soberba, na sua autossuficiência, Uzias imaginou-se autorizado. Olha só que absurdo, nós lemos lá no texto. Ele imaginou-se autorizado a intervir até mesmo nas atividades do templo de Deus, querendo passar por cima dos sacerdotes, do sumo sacerdote e de todos os sacerdotes que ali atuavam para atender o templo do Senhor. E ele disse: quer saber de uma coisa? Não vou depender desses sacerdotes, nada. Eu sou o rei, eu sou o bambambam, todo mundo me admira, eu tenho todo o poder. Ele achando isso. Então eu vou fazer o que eu quiser nas atividades do templo também. E uma coisa que veio na cabeça dele, sabe qual foi? Uma das coisas que ele imaginou, esse negócio de sacerdote ficar queimando incenso no altar, não quero mais saber disso não, vou eu queimar o incenso. Ele se esquece que essa era uma atividade determinada por Deus para que somente os sacerdotes pudessem fazer dentro do templo. Quem era autorizado por Deus a fazer todas as atividades, inclusive queimar o incenso no altar, era o sacerdote. E lembre-se que Uzias não era sacerdote. Ele era rei, mas não era sacerdote. Mas por pensar que ser rei, ele poderia fazer tudo, agora que a soberba subiu na sua cabeça, a autossuficiência que ele achava que tinha, que Deus já não importava mais, eu vou lá, vou entrar no templo e vou queimar o incenso no altar. Quero ver quem é que vai me tirar dessa situação. Eu sou o rei, o bambambam, né? Pensar desse jeito fez Uzias cair na cilada do diabo. Meus irmãos, vamos trazer a analogia para hoje?
Hoje em dia, meus irmãos, é verdade, acompanha comigo, se eu estiver errado, você pode dizer aí. Hoje em dia, muitas pessoas passam por esse mesmo problema, muitas pessoas. Pessoas que tomam decisões próprias sem consultar aquele que sabe de todas as coisas. Quem é esse que sabe de todas as coisas? O mesmo da época do rei Uzias, o nosso Deus, o nosso bom e amável Deus. E muitas vezes as pessoas, essas pessoas que pensam dessa forma, elas acabam tropeçando em seus próprios pés. Um pé faz com que ela tropece e venha a cair, e acabam tendo tombos irreparáveis em suas vidas. Por quê? Porque se acham autossuficientes e não ouvem mais a voz de Deus. A voz de Deus é a única que instrui a mim, a você e a todos nós para tomarmos a direção certa, para que nós não venhamos a errar o alvo. Mas muitas pessoas hoje, acontece isso sim, meu irmão, dentro das igrejas até, pessoas que colocam o querer de Deus em segundo plano e colocam em prática o seu. Eu sou autossuficiente, eu acho isso, eu quero isso, eu faço aquilo, e para de colocar Deus como direção na sua vida. Tenha certeza, o tombo, a queda é realmente iminente na vida dessas pessoas. Foi isso que aconteceu com Uzias. O rei Uzias não estava mais satisfeito apenas com o seu poder de rei. É mole? O homem era rei, rapaz. Era bem sucedido, era próspero. Já se tornara até famoso. Por que não aprendeu a controlar isso e colocar no patamar do agradecimento a Deus, dizer: Senhor, o Senhor está me prosperando, muito obrigado, Senhor, continua direcionando a minha vida? Não, que Senhor, eu vou fazer porque está dando certo, sou eu que estou fazendo. Irmãos, quantas vezes você tem visto isso aí, com pessoas ao teu redor, ou pior, muitas vezes até mesmo você já pensou assim? Até mesmo você já tomou decisões desse jeito. Lembre-se do tombo, da queda do rei Uzias. Quantos hoje em dia, meu irmão, nunca estão satisfeitos com aquilo que Deus tem lhe dado, com aquilo que Deus determina nas suas vidas, mas querem sempre mais. Eu quero mais, eu busco mais, mesmo que tenham que tomar decisões que sabem que são desagradáveis a Deus. Ah, mas eles dizem assim: eu quero, eu vou fazer e pronto, eu consigo. As pessoas que colocam o eu entronizado no lugar de Deus, que param de pedir a direção de Deus, que se acham, que o nariz fica empinado, eu faço, eu. Você conhece alguém assim? Você conhece alguém assim, meu irmão e minha irmã? Complicado, não é? Irmão, não é errado. Escuta o que eu vou te dizer, não é errado querer ter coisas boas. Ah, pastor, você está falando assim, então eu não posso almejar ter uma casa melhor, um carro melhor, um salário melhor. Não, não é errado querer ter coisas boas. Para que ter coisas boas? Para que possamos ter tranquilidade e felicidade juntamente com os nossos familiares. Isso é muito bom, eu não sou contra, não. O problema é que às vezes queremos ter aquilo que não necessitamos. Começamos a ter isso, aquilo, aquele outro, de repente, se você pode ter uma boa casa, uma casa que acomoda bem a sua família, que você pode ser feliz ali junto com os seus familiares, com os seus cachorrinhos, né? Pode ter um bom carro para poder ir para a igreja, voltar, viajar com a sua família. Isso não é errado, isso é muito bom. Mas às vezes nós começamos a querer ter, a buscar o que não necessitamos. Para quê? Para quê? Para poder ostentar, para poder mostrar a todos que nós somos isto, nós somos aquilo, porque eu consegui. Olha só o padrão da minha casa, olha só o padrão do meu carro, olha só isso, olha o meu salário, olha, eu vou para os Estados Unidos levar as crianças para a Disneylândia, eu faço isso, eu faço aquilo.
Irmãos, a felicidade verdadeira não está amarrada nisso. Viu? A felicidade verdadeira está em você dar, sim, um bom padrão de vida para a sua família e para você. Mas a felicidade verdadeira está em obedecer a Deus, em buscar a Deus como direção da tua vida, porque tudo mais lhe será acrescentado, como diz a palavra de Deus, se você estiver na direção dele. O problema é que às vezes, meu irmão e minha irmã, nós tomamos decisões que podem nos levar a ter problemas dos mais diversos possíveis no futuro. Por exemplo, não controlamos os nossos desejos. Quantos desejos incontroláveis nós temos, não é? Mas se nós fugirmos da presença de Deus, esses desejos se tornam realmente incontroláveis. Se nós os atendemos, nós teremos problemas. Porque nós acabamos por fazer coisas que poderão nos trazer grandes dificuldades no futuro. Por quê? Por simplesmente querer atender um desejo de ter algo, de fazer algo que realmente não necessitamos. Não é verdade? Às vezes você está com um carro muito bom, atende às suas necessidades, atende. Você pode viajar, é confortável, é econômico, é lindo. Mas não, o rapaz, passou por mim outro dia uma caminhonete ali, menino do céu, eu sei que eu não aguento, né? Mas eu vou fazer um financiamento, um carnezão dessa grossura aqui, e eu vou andar de caminhonetona, para todo mundo ver, aí... Às vezes nós compramos coisas que não podemos pagar, e depois, além de perder o bem adquirido de forma errada, ainda ficamos com a vergonha estampada em nossa cara. E pior, causamos vergonha aos nossos entes queridos também. Isso tudo porque a soberba faz com que o tombo seja realmente garantido. Mas, pastor, eu não posso ter uma caminhoneta? Eu estou usando a caminhoneta como exemplo, lógico que você pode ter. Se a tua condição te dá, a tua condição financeira te dá a condição de adquirir uma caminhonete, adquira. Eu estou me referindo àqueles que não podem e o fazem somente para ostentar, sem se preocupar com o tombo que vão levar amanhã. Eu usei o exemplo de um carro, mas isso acontece em todos os fatores da vida, meu irmão. Às vezes não é hora de trocar os móveis da casa. Às vezes não é hora de trocar a casa, às vezes não é hora de mudar, às vezes, mas quer fazer, porque não, isso está meio feio. Eu preciso que todos venham me visitar e vejam, que mansão que ele mora. Isso é soberba. Voltando a falar de Uzias, quando Uzias foi confrontado, alguém chegou para ele e disse, escuta aqui, Uzias, está fazendo tudo errado, rapaz. Está fazendo tudo errado, parou de consultar a Deus, está dando valor a si mesmo, ao seu ego, você está achando que pode tudo só porque é rei? Ei, você não pode entrar lá para queimar incenso no altar do incenso, não, aquilo é função sacerdotal. Você é rei, mas não é sacerdote escolhido por Deus, rapaz. E quando Uzias foi confrontado dessa forma, faltou a ele a humildade para reconhecer o seu erro. O que falta muitas vezes a mim e a você, saber que está errado, mas não quer baixar a crista, né? A soberba fala, o narizão ficar batendo aqui na testa. Não admite estar errado e não volta atrás, não reconhece o erro. Isso aconteceu com Uzias. Por isso, escute aí, no texto nós lemos, por isso Uzias foi ferido de... Lembra? Do quê? De uma doença que não tinha cura na época, não. Por isso, pela soberba, por não reconhecer seu erro, por não admitir que está errado, por não admitir que esquecera de consultar a Deus, Uzias foi ferido por lepra. E quem que feriu Uzias de lepra? Na sua testa, na sua cabeça, o próprio Deus. Doença incurável na época e que condenou Uzias a viver isoladamente até a sua morte. Pastor, então o senhor está dizendo que Deus pode
me encher de leve. Não, meu irmão. Eu estou dizendo que você vai ter que ser responsável pelos teus atos. Viu? Naquela lá era uma situação em que Uzias queria se meter no trabalho sacerdotal determinado por Deus, pela sua soberba, pela sua ignorância. Aí Deus agiu de forma contundente. Cravou em Uzias uma lepra até o dia da sua morte. Deus agiu corretamente. Hoje em dia, se você é desobediente à palavra, se você deixa de ir à casa de Deus, achando que está tudo muito bom, quer saber de uma coisa, pandemia, rapaz, agora só fica em casa, é só fantástico, filme, mas passear por aí você vai, rapaz. Andar por aí no mercado, no monte de lugar, você vai. Isso está, inclusive, causando o quê? Um aumento enorme desta pandemia. Muito mais gente está morrendo, porque as pessoas não têm autocontrole. Eu vou andar nada, não, acho, não vai acontecer comigo nunca. Eu não. Na igreja eu não vou, mas andar por aí eu vou, porque eu sei me cuidar. E na igreja não sabe, né? Será que Uzias, meu irmão, minha irmã, ele não poderia ter evitado que a soberba tomasse conta dele? Poderia. Ele sabia que ele estava trocando o poder de Deus pelo seu poder humano, pela sua força fraquíssima humana. Ele se esqueceu que tudo o progresso, tudo que ele teve, foi determinado por Deus para ele. Mas ele ignorou a presença de Deus. Ele se achou. Vamos ser sinceros, meus irmãos? Quantos de nós não andamos por aí também com o nariz empinado, com a soberba lotando os corações, como eu já falei, se achando o rei da cocada preta, viu? Às vezes na sua vida familiar, às vezes no seu trabalho, querendo ser sempre visto como o melhor, o superior. Eu trabalho lá naquela empresa, tem tantos funcionários, mas eu vou me destacar e vou provar que eu sou o bambambam. Mas excluiu Deus dessa decisão. Por que não pensa assim, Senhor, eu quero ser o melhor, sim, eu quero fazer melhor do que os demais que estão fazendo aquele trabalho, porque eu consigo fazer bem feito com a sua bênção, Senhor, com a sua proteção. Deus, me permite isso? É isso que tu queres, Senhor? Então me permita. Mas que Deus? Eu vou fazer porque eu vou mostrar que eu sou o tal. Querendo ser sempre visto como o melhor e como superior a todos os demais. Isso às vezes acontece até mesmo na própria igreja, irmão. Pessoas que estão lá dentro apontando somente erros e problemas na casa de Deus, mas nunca se propondo a ajudar a solucionar esses problemas e por aí afora. Porque o pastor isso, ali podia estar assim e tal, mas para tirar um dia para estar na casa de Deus é um sacrifício quando vai. Hoje em dia, então, a maioria, irmãos, vamos ser honestos, para assistir uma live como essa, meu Deus, 90% do nosso povo simplesmente nem sequer procura o Facebook para isso. Agora, procurar o Facebook e outras cositas mais, TikTok por aí afora, para ficar vendo a vida de todos, comentando, fazendo comentário, participando. O que, irmãos? Pergunta. O que nós podemos fazer para não cair no mesmo laço que Uzias caiu? Que laço é esse? O laço da soberba. O que é que nós podemos fazer para escapar desse laço que está sendo jogado na direção das vidas pelo próprio inimigo de Deus? E quantos estão se deixando laçar, estão caindo? O que é que nós podemos fazer? Escapar da soberba começa com o temor do Senhor. Se você não tiver temor do Senhor, você vai ser escravo do inimigo. Nós temos que temer o Senhor, porque temer ao Senhor, diz lá em Provérbios capítulo 8, verso 13, diz assim: temer o Senhor é odiar o mal.
Temer a Deus é odiar o mal. E o verso continua: odeio o orgulho e a arrogância. Odeio o orgulho e a arrogância. Odeio o mau comportamento e o falar perverso. Meu Deus, pare e analise aí, meu irmão. Será que você se envolve com alguma dessas coisas que a palavra de Deus está dizendo lá em Provérbios 8, capítulo 8, verso 13? Vou repetir. Temer o Senhor é odiar o mal. Odeio o orgulho e a arrogância. Quantas vezes você já parou para pensar se já foste orgulhoso? Já foste arrogante? É? Já foste? O mau comportamento e o falar perverso também é odiado por Deus. Ou seja, falar mal do pastor, falar mal da irmã, do irmão, falar mal de qualquer um. O mau comportamento, fazer o que não deve. Estar buscando coisas que te afastam de Deus, que afastam a unção da presença do Espírito Santo de Deus da tua vida. Isso tudo é odiado por Deus. A palavra de Deus está nos afirmando isso. E quantas vezes nós nos pegamos agindo dessa forma, e Deus está nos dando um ensinamento hoje para a gente não dar mole para a soberba, para a arrogância, para tudo isso que nós falamos. Meu irmão. No final, sabe o que faltou para Uzias? Faltaram a Uzias o temor do Senhor. E no temor do Senhor faltou o medo do castigo por fazer algo proibido por Deus. Foi o que ele fez. Queimar o incenso no altar do incenso era proibido por Deus para qualquer um que não fosse os sacerdotes. Mas ele fez. Então ele não temeu a Deus e não teve medo do castigo, mas pagou o preço. A soberba, meu irmão, ela aloja-se no coração de quem vive como se não houvesse Deus acima dessa pessoa. Como se ele fosse a suficiência em pessoa. Não, Deus está acima de todos nós. Então lembre-se que a soberba não pode se alojar no seu coração, porque se ela se alojar no seu coração, você vai começar a pensar que não existe Deus. Davi fez uma oração linda, e que nós possamos colocar em prática na nossa vida a oração de Davi. O que diz lá no Salmo 19, capítulo 19, verso 13? Salmo 19, verso 13, capítulo 13. O que diz? Diz assim, também, olha só, presta atenção nisso, também da soberba guarda o teu servo. Davi pedindo a Deus. Davi falando com Deus, Senhor, me livra da soberba. Ele disse assim, também da soberba guarda o teu servo, que ela não me domine. Davi falando com Deus. Então serei irrepreensível e ficarei livre da grande transgressão. Ele pedindo, Deus, eu como homem que tem poder na mão aqui na terra, que o Senhor me deu, quantas vezes eu sou tentado pela soberba, Deus? Quantas vezes eu quero, eu posso fazer, meu Deus, me livra. Aí ele entra com a sua oração, meu Deus, da soberba guarda a minha vida, guarda o teu servo, porque eu sou teu servo. Que ela não me domine, ele dizendo para Deus, que a soberba não venha me dominar, não venha me trazer desejos, e que eu não venha atender esses desejos. Porque se eu fizer isso da forma certa, ó Pai, eu serei irrepreensível, ou seja, não precisarei ser repreendido por ti, ó Deus. E ficarei livre da grande transgressão, ou seja, eu não atendendo a soberba, eu não estarei pecando e o Senhor estará só me abençoando. Está vendo? Está vendo? O senso, escute o que eu vou te dizer, o senso exagerado da nossa importância, do meu eu, do meu ego, definitivamente não é uma virtude que nos aproxima de Deus. Pelo contrário,
É uma soberba que nos afasta de Deus. Por isso eu volto a dizer o que eu sempre falo quando estou pregando. A humildade é a chave que abre as portas do céu. A humildade é a chave que abre as portas do céu. E a soberba é a chave que abre as portas do inferno. Deus, meu irmão e minha irmã, Deus nos deu de presente o livre-arbítrio. Para quê? Para que eu e você possamos escolher entre o certo e o errado, entre o bem e o mal, que possamos escolher entre a humildade e a soberba. Então, meu querido, aí você decide. É servo verdadeiro? Tira a soberba de lado. Não deixe ela entrar no teu coração. Faça como a oração de Davi. Não aceite, mas coloque a humildade no teu semblante, na tua vida, porque com essa humildade você estará abrindo a porta do céu e, através dessa porta, recebendo as bênçãos incontáveis do Senhor. Amém, meu irmão? Amém, minha irmã? Muito bem. Eu quero que você pense em tudo que nós falamos aqui, viu? Que você analise com carinho como é que tem sido a sua vida. Será que você tem tido momentos de rompantes de soberba e outros de humildade? Não. Você tem que ser sempre uma pessoa humilde na presença de Deus, para que Ele possa dar a direção certa para a tua vida e para que você possa realmente não errar o alvo, porque o alvo verdadeiro é Jesus Cristo. Amém? Se for preciso, assista novamente. Você que está chegando agora, um pouquinho atrasado, você que ainda que não viu, que vai ver ainda em casa essa gravação, ei, assista de novo se você já viu também. Esse conteúdo é extremamente importante para que você saiba que Deus está no controle de toda a situação na tua vida. Amém? Muito bem, deixa eu falar com vocês agora uma coisa diferente. Nosso estudo nós encerramos por aqui. Mas eu quero falar com você o seguinte, querido. Esta pandemia tem feito estragos dos mais variados. Se você entrar em sites que reúnem pastores de qualquer região, Maringá, Londrina, Arapongas, Brasil inteiro, você vai ver que muitos pastores estão sucumbindo. Um número grande de pastores, pastoras, familiares estão morrendo com a Covid-19. Viu? Uma situação crítica, triste, e que leva os nossos governantes, não, eu falei de pastores, mas o número de mortes, de infectados por essa doença terrível está aumentando exponencialmente. Isso tudo levou os nossos governadores a nível estadual e especificamente municipal. Estou me referindo à cidade de Maringá, porque Arapongas, o William me disse ontem que ainda não se tomou mais nenhuma decisão. Estamos no aguardo para ver se o prefeito lá vai soltar algum decreto. Mas aqui na cidade de Maringá nós tivemos novamente um decreto da prefeitura proibindo a abertura das igrejas para culto presencial. Durante 10 dias, depois eles vão voltar e fazer uma nova análise. Irmãos, nós temos que ter bom senso, viu? Temos que ter bom senso. Se é para ser dessa forma, eles não estão brincando de ser prefeito, governador, eles estão simplesmente colocando em prática o direito que nós demos a eles nas urnas, de cuidar da vida das pessoas, viu? É chato, sim, nós queríamos estar com os nossos cultos presenciais sendo realizados com todo o cuidado como estava sendo realizado. Mas se, por exemplo, o prefeito decidiu que não é momento, que vai fechar por um tempo, como está fechando e tomando diversas normas,
nós temos que ser obedientes. Alguns pastores de outras denominações têm reclamado muito, dizendo, mas ele abriu o shopping, ele está só controlando o shopping, o comércio, por que não deixa a gente abrir com controle? Ok, eu concordo com essa posição também. A gente vinha tendo todo o controle possível. Mas se ele tomou essa decisão, eu tenho certeza que foi pensando no nosso bem. Vamos ser obedientes como homens e mulheres de Deus e vamos realmente atender. Isso significa que no domingo, presta atenção no que eu vou te dizer, no domingo é culto de Santa Ceia na nossa igreja de Arapongas e também de Maringá. Eu não sei ainda se o prefeito de Arapongas, Sérgio Onofre, vai decretar alguma coisa com fechamento de igreja ou não. Por enquanto está da forma como vinha. Todos os cuidados sendo tomados na nossa igreja, Assembleia de Deus Unidos em Cristo, lá em Arapongas, todos os cuidados, como também aqui de Maringá. Todos os cuidados, temperatura sendo oferida, álcool em gel, tapete higiênico, todos os cuidados, distanciamento, não há toque, não há contato, tudo para preservar a vida. Se o prefeito de Arapongas manter dessa forma, nós teremos o culto normal de Santa Ceia na cidade de Arapongas. Porém, Maringá nós não podemos ter o culto de Santa Ceia aqui nesse domingo, porque aqui já foi determinado pelo decreto que as igrejas não poderão ter culto presenciais. Então eu quero convidar você agora, meu irmão e minha irmã, da nossa cidade de Maringá. E quem quiser nos acompanhar também, no domingo, às 19 horas, nós estaremos fazendo o culto de Santa Ceia, sim. Vou estar realizando esse culto online, através de uma live como essa que nós estamos fazendo aqui. E você, nesse mesmo Facebook, poderá estar participando da Santa Ceia do Senhor juntamente conosco. Viu? Você que é nosso membro, está convidado para isto, e você que é nosso amigo também pode participar. Ok? Então, domingo às 19 horas, nós estaremos no ar pelo Facebook para ministrar a Santa Ceia da igreja nossa de Maringá para os nossos irmãos. Viu? Até lá, vamos ver se Arapongas mantém o presencial ou não. Aí o pastor William vai me comunicar e eu falo com vocês. Tá bom, queridos? Muito bem. Na quinta-feira, nós tínhamos a nossa reunião de oração na cidade de Maringá. Não vai haver, está suspensa pelo decreto também. Na cidade de Arapongas, da mesma forma. O culto de quinta-feira lá continua acontecendo até o novo decreto, se é que vai ter decreto do prefeito da cidade. Lá, inclusive, está com a campanha, e eu gostaria que você que é de Arapongas, se o prefeito não determinar o fechamento das igrejas, participe lá do culto da campanha de quinta-feira. Amém? Você que é nosso irmão daqui da cidade de Maringá, estará conosco no domingo às 19 horas participando da Santa Ceia. Combinado assim? Nós somos servos de Deus e obedientes como tais. Muito obrigado a você que ficou aqui conosco até agora. Vamos orar para encerrar esse culto de ensino e de estudo, que ao meu ver foi maravilhoso e você deve revê-lo e praticar na sua vida. Amém? Senhor Deus, muito obrigado, Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos abençoado, tem nos protegido, tem cuidado de nós. Pai querido, muito obrigado por esse culto de estudos e de ensino, onde o Senhor pôde nos ensinar mais um pouquinho. Senhor, muito obrigado pela vida, pela minha vida, a vida da minha família, pela vida dos nossos irmãos, de cada família, ó Pai. Ó Senhor, de todos aqueles que participaram desse estudo e que ainda vão participar nas gravações. Senhor, continua conosco. Nós sabemos que o Senhor tem nos colocado dentro de uma redoma de unção do Espírito Santo de Deus e nos protegido. E nós te somos gratos por isso. Fica conosco, é o que eu te peço, em o nome santo de Jesus. Coloque sua mão em posição de recebimento, que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus sejam amplamente derramadas sobre todos nós, e somente você que crê diz amém. Fique em paz e o Senhor vos abençoe.